Tenho tantos músculos quanto qualquer homem. E posso trabalhar tanto quanto qualquer homem. E posso comer tanto quanto qualquer homem também. Se conseguir o que comer. Dei à luz a 13 filhos. E vi a grande maioria ser vendida para a escravidão. E quando eu chorei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Eu não sei ler, mas sei ouvir. Mas sobre o que todos aqui estão falando? Aquele homem ali diz que as mulheres precisam ser ajudadas a entrar em carruagens e erguidas para passar sobre valas e ter os melhores lugares em todas as partes. Ninguém nunca me ajudou a entrar em carruagens, a passar por cima de poças de lama, ou me deu qualquer no bom lugar. E eu não sou uma mulher? Os pobres homens parecem estar em total confusão e não sabem o que fazer. Eu ouvi a Bíblia e aprendi que Eva levou o homem a pecar. Bom, se a mulher subverteu o mundo, deem-lhe a chance de colocá-la na posição certa de novo. Gente, eu sou uma acadêmica de 80 anos, branca, e deu uma alegria quando eu descobri esse feminismo novo que apareceu, que é plural. No meu tempo não era assim. Que tem várias vozes, que tem outras metodologias de comunicação, é internet. Olha, eu fiquei tão fascinada e eu quero ouvir vocês agora sobre isso. O que mudou? Porque o feminismo negro, para mim, era a luta das mulheres negras, a Sueli Carneiro, a Lélia Gonzalez, que são pessoas que eu conhecia das minhas lutas. E que tinham um caminhamento um pouco diferente, tinham uma postura diferente e não caracterizava assim, uma frente, como no momento a gente sente. E eu queria ouvir um pouquinho isso de vocês. Olha, eu acho que para mim a maior mudança não é necessariamente nas pautas. Eu acho que em pautas a gente continua falando coisas muito parecidas, no sentido de ainda estar discutindo o nosso lugar enquanto mulheres negras na sociedade, mas também dentro do feminismo. Mas eu acho que muda muito com o que vem, o que a internet proporciona, né? Que é você poder falar por você mesmo. Ser intermediário, que é fundamental. E do seu contexto e do seu ponto de vista. Nós somos mulheres negras que renascemos aqui, nessa travessia do Atlântico, nascemos em diáspora. Que lugar é esse que as mulheres pretas querem falar agora? O feminismo, ele parte de uma perspectiva, né, de uma linguagem, enfim, do Ocidente. Então, como que nós vamos pensar... que essa questão cultural hegemônica parte dessa perspectiva universal. Elas, de Europa. De Europa, sabe? Por que as mulheres negras precisam ainda derivar... Exatamente, sabe? Pensar assim, não, chegou o momento que eu quero me nomear, me autodefinir. Tem uma outra linguagem de perceber a luta das mulheres negras, que é o mulherismo africano. Porque as pautas que o mulherismo tem, muitas pautas dialogam com o feminismo. Mas a questão é que quando a gente traz um nome, nós trazemos a agenda dessa pauta. Para nós, né, no momento atual, por exemplo, no Estado brasileiro, né, que as pessoas negras, elas morrem cotidianamente.
né? A cada instante, a cada átimo de segundo, nós estamos morrendo. Homens e mulheres negros. Isso aí. Então, o mulherismo, ele parte dessa perspectiva, que a gente precisa se reorganizar enquanto população negra, enquanto povo preto, entender o que é a população negra, entender quais são os princípios de reorganização, entender as nossas perspectivas identitárias, ideológicas, se assim for, e a partir disso, se autonomear. Esse movimento da gente ter sido arrancado pelo processo de escravidão do continente africano e ter sido trazido para cá, no afrofuturismo tem muito essa narrativa da gente não ser desse mundo, da gente não ser daqui, da gente ser alienígena. Alguns artistas se posicionam dessa forma, né? Historicamente, dentro do movimento afrofuturista, a gente teve pessoas como o Sun Ra, que era um músico norte-americano, nascido nos Estados Unidos, negro, e que se posicionava como um homem que era de Marte. Então, Eita. Por que ele vai falar isso, né? E aí eu comecei a me intrigar e falar, nossa, mas isso é tão diferente de tudo que eu estou acostumada a ler e ver. E aí eu fui entendendo que esse processo de escravidão, de ser arrancado, de ser literalmente abduzido, né, da sua cultura e colocado num outro lugar, onde você não tem nenhuma conexão com aquela cultura, você não fala a língua, né? Imagina essa experiência desse corpo negro que é tirado da sua cultura, do seu território e é trazido para um lugar desconectado da sua família, enfim. E aí o afrofuturismo vai falar muito dessa experiência do corpo negro na diáspora, né? E aí seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos. Atravessei o mar, sol da América do Sul me guia. Trago uma mala de mão, dentro uma oração, uma adeus. Eu sou um corpo, um ser, um corpo só. Tem cor, tem corte, e a história do meu lugar. Eu sou a minha própria embarcação. Sou minha própria sorte. A leitura que eu tenho feito de afrofuturismo hoje, aqui nesse lugar, nesse território, é muito sobre olhar como as coisas aconteceram, né? Olhar para esse resgate, essa consciência histórica. E aí é fundamental. Tem bibliografia? Tem muita coisa. A gente aqui no Brasil tem a Kênia Freitas, que é uma pesquisadora que eu admiro, venero, acho maravilhosa. Os escritos dela são muito bacanas nessa análise das obras audiovisuais. Ela vai falar, vai fundamentar um pouco do que é o afrofuturismo, né? De como a gente consegue utilizar esse movimento cultural que começa numa dinâmica artística, né? De olhar para o ser negro. Meio nerd também. É, né? meio nerd, meio cyberpunk. Sangria, afrofuturo e ambivalência, corte profundo na madeira, mateira, de fim de mundo a fim de mundo. O afrofuturismo é um conceito muito simples. É tão simples que vocês vão se chocar. É basicamente a ideia radical de que pessoas negras existem no futuro. O afrofuturismo, na verdade, ele entra na minha vida por meio da literatura, fundamentalmente. É um termo que surge em 1994 nos Estados Unidos, coincidentemente, o ano do meu nascimento, acho que isso é um sinal. O afrofuturismo ele é um movimento, mas eu prefiro pensá-lo como um conceito, como uma filosofia, que pensa na arte, na música, na dança, na política, na filosofia, na literatura, no cinema, em todas as áreas possíveis da existência humana, a existência negra.
e uma existência negra afastada de construções tidas como primitivas e arcaicas. Porque quando geralmente a gente pensa em pessoas negras, a gente pensa naquele tambor, e a gente pensa em artesanal, a gente pensa em África, como se isso fosse um outro espaço, um país distante. O afrofuturismo ele vai colocar pessoas negras no tempo presente, principalmente no futuro. Pensar em pessoas negras e futuro é pensar que talvez a escravidão, apesar de ter tentado muito, não conseguiu destruir a nossa herança cultural. Pensar em pessoas negras e futuro é pensar em pessoas negras vivas. Como a gente consegue pegar essa experiência do afrofuturismo e ampliar esse olhar, né, para um movimento crítico que, de fato, reflita qual é o lugar das pessoas negras no futuro. E aí, muito nesse diálogo que a gente está fazendo aqui, de buscar a solução de problemas, a gente tem problemas muito complexos, né? Como é que fala sobre feminicídio, qual é o lugar dos homens negros? A discussão começa a ficar muito complexa. Então, e uma coisa que quando eu fui ler o que Morena produz sobre afrofuturismo, por exemplo, é entender que não partiremos mais de uma perspectiva universal. Né? Não existe uma única possibilidade de compreensão de mundo, existem possibilidades. E uma das possibilidades que eu acredito que o mulherismo caminha muito para essa questão, que é uma perspectiva plural na qual não dialogue mais com realidades ocidentais. Quando eu olhei para a diáspora africana, e é a migração massiva dos africanos escravizados, eu olhei ali um movimento de globalização. Porque eu tenho uma mania, é uma técnica de sobrevivência, de ficar procurando, onde ninguém vê saída, eu fico procurando uma saidinha. E foi o que eu fiz ali. Eu olhei para a diáspora africana e falei, ali tem um movimento de globalização. E eu não estou aqui dizendo que a escravidão foi boa. O que eu estou dizendo aqui é que os meus ancestrais, os ancestrais de vocês, fizeram da pior forma possível o que ninguém fez. E nós permanecemos. Quando eu observo os 54 países do continente africano, quão cheios de sabedoria ancestral esses países são. Mas é ancestral, não é primitivo. E essas sabedorias são capazes de ler a nossa sociedade, a sociedade atual, onde a gente vive falando termos como compartilhar e sustentável e colaborativo, sem nem saber que dentro das culturas africanas, dentro da tal cosmovisão africana, isso é natural, isso é original. E assim, a diáspora africana provou que um povo, ou vários povos, abertos ao pluralismo, estão altamente capacitados a continuar existindo pela força da sua identidade. O que me é muito interessante no afrofuturismo é essa disputa do que é distopia, né? O que é utopia e o que é distopia. Para nós, na nossa cultura, a distopia é algo que está dado na nossa realidade material do presente. Né? A gente não precisa ter medo de ser encarcerada porque nós já fomos. A gente não precisa ter medo de ser estuprada, sequestrada, porque nós fomos sistematicamente. Não, e uma outra coisa que eu penso na questão da distopia também, e é a questão de que uma projeção que vai acabar alguma coisa quando para nós já foi acabado. Sim, né? De qual um lugar territorial que o nosso já não existe. E foi isso que me encantou quando eu fui ler o que Morena escreve sobre afrofuturismo, por exemplo. Essa ideia assim, que distopia, a distopia para a população negra já acontece, a distopia para as mulheres negras já acontece há muito tempo. E a distopia de uns é a utopia de outros. Porque o que a gente está vendo hoje é que esse processo de encarceramento em massa da população negra, o feminicídio de mulheres negras... São os presos que mais morrem, correm, sangram e levam chibatadas. Que estão lotando cada vez mais as senzalas no país que tem a terceira maior população carcerária. Somos nós as principais vítimas de bala perdida por estarmos descalços, com cabelo pro alto sem camisa. Brasil, Rio, 2017, a polícia que mais mata é enterrada de 2 em 2 dias ao cemitério. É pobre matando pobre, preto matando preto, a falta de empatia tá tão grande que o povo entrou em desespero. Alguns se corromperam e não respeitam nossos mortos, a angústia bate no peito. E sempre é fácil ser tão forte. Alemão Zona Norte, favela de La Socria. Antigamente, na minha infância, pulava o muro da vizinha, saía correndo por várias vias e dava para uns becos que nem sabia. Mas hoje, só ouço os gritos da tia Patrícia. Para de brincar de pique-esconde. Sai da rua, menina.
Eu sou Martina, minha mãe mandar umas rimas, mas ainda sonho em ser primeira universitária da minha família. Ando na contramão junto com vários favelados, resistindo e insistindo. Existimos através da arte. E quase sempre a chapa esquenta, o choque de realidade só aumenta, levadura enquadrada, chicotada, SS Jacarezinho. Faz 11 dias que os tiros lá não param. Antes de encerrar, vou lançar algumas provocações e deixar no ar. Quantos pretos já te deram aula? Quantos são mortos todos os dias? De quantos você já escondeu o celular porque achou que ele ia te assaltar? Quantos você já viu passar no vestibular? 63 pretos são assassinados por dia no Brasil. Se ainda tem dúvidas que o Holocausto não está acontecendo aqui, desigualdade, crueldade e machismo, sem prazer nenhum, apresento a vocês alguns elementos do racismo. Quando a gente fala de afrofuturismo, as pessoas caem muito nessa balela, né? De que, nossa, é tão bonito esteticamente. É bonito. Porque tem o viés estético, que exatamente. É a estética é importante, mas o que está dentro, o conteúdo, o que você está dizendo é: eu estou, apesar de todo o processo que eu passei, de retirada da minha agência enquanto indivíduo, de ter sido arrancado da minha cultura, eu estou retomando isso na minha estética. Eu estou retomando isso na minha narrativa, no que eu escrevo, e pensando né? no futuro, que é rico. E ousando pensar num futuro. E agora a gente ousa dizer que a gente vai não só existir no futuro, mas a gente vai dizer como esse futuro vai ser, e a gente vai ousar dizer: e se as pessoas negras estivessem numa posição de poder? E se a gente construísse instituições que pudessem nos dar esse estado de bem viver que a gente tanto quer atingir? E se nós fizéssemos isso a partir de nós? Porque eu acho que é aí que causa um grande problema. Entendeu? O grande problema também com o lugar de fala. Exatamente. Assim, a grande treta das pessoas é entender. Bom, vamos encarar essa. Lugar de fala. Lugar de fala é a caixa preta. Eu acho que as pessoas, elas confundem muito o que é o lugar de fala, porque elas entendem que lugar de fala é sobre não poder falar. Então, quando eu digo qual é o seu lugar de fala, eu estou dizendo que você não pode falar sobre algo, né? E até algumas pessoas escrevem muito sobre isso, do tipo: mas como assim eu não posso falar sobre isso? Ou, no fundo, todo mundo pode falar sobre tudo, né? A gente, inclusive, não existe a possibilidade de eu censurar falas dos outros. As pessoas têm a liberdade, ou no mínimo deveriam ter, de uma forma mais plena, para falar sobre assuntos que elas conhecem, que elas têm interesse, enfim. A questão é entender que ninguém parte de um lugar neutro. Que eu acho que esse é o ponto fundamental da discussão. Para a filosofia, para a arquitetura. Mas o ponto de ancoragem da filosofia africana é justamente a destituição da neutralidade. Sim. A neutralidade, ela é uma das bases, inclusive, do racismo moderno racional. Exato. Por isso que a importância dessa discussão, e eu vejo muita gente usando esse termo errado, do tipo: eu não tenho lugar de fala para falar isso, mas... Não, você parte de algum lugar para você falar qualquer coisa, para você pensar qualquer coisa. E qual é esse lugar? A gente precisa ter conhecimento sobre esse lugar. Eu parto de um lugar de uma mulher negra, feminista, cisgênera, e eu penso a partir desse lugar. E eu vejo o mundo a partir desse lugar. Eu interpreto as coisas a partir desse lugar. Outras mulheres negras vão a partir de um outro lugar e vão interpretar de uma outra forma, e elas vão ter uma outra subjetividade, porque ninguém é neutro, ninguém é universal. Esse é o questionamento quando você tem uma academia que se coloca num lugar de universal, de neutro, em que nega a existência do que não é isso. Quando eu entrei na filosofia, essa ciência que estuda o ser e como se pensa o ser no mundo, me dei conta que esse ser não era eu. Me dei conta que esse lugar que a filosofia trazia para pensar a ontologia, pensar o ser, e toda essa estrutura, ela era totalmente centrada em homens, né, brancos, falocêntrica, né, e que eurocêntrica, que não pensava eu. E aí eu passei durante todo o meu percurso da academia com o desejo de abandonar o curso ou abandonar o curso. Esse foi o meu desejo durante toda a academia. Mas não abandonou. E aí quando chegou no final, eu como uma mulher que vibro na potência da ancestralidade, certa vez vendo um livro assim, eu vi uma foto de Xangô e vi uma foto de Zeus, ambos segurando, e aí o autor dizia que veja como Xangô parece Zeus. E eu disse: não, Xangô não parece Zeus, né? Zeus parece Xangô, porque historicamente Xangô veio antes. E eu fui procurar, e aí eu cheguei na filosofia africana. E aí é algo que é muito importante na minha vida, o meu percurso acadêmico, que é um processo de não pensar mais a partir desse norte, mas buscar um sul para pensar as minhas epistemologias, para pensar as minhas realidades de mundo, porque eu fiz graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no IFIX, né? E naquela época não tinha discussão sobre filosofia africana, né? E aí eu passei por alguns
alguns 6, para falar mesmo numericamente, orientadores que diziam que não era filosofia, era poética. E aí eu começo um percurso mesmo de peregrinação dentro da universidade para ver se alguém aceitava ao menos assinar o que eu estava escrevendo. E os professores só aceitavam assinar se eu fizesse um diálogo com o Ocidente. E aí eu dizia assim, o Ocidente é importante, né? Para quem experimenta o mundo a partir da realidade. Se a gente é filósofo, se a gente está pensando e problematizando o mundo, a minha forma de pensar ela parte de um outro lugar. E é desse lugar que eu quero dizer. Enfim, conseguiu? Fui jubilada. Né? Depois que fui jubilada, entrei com... violência, exatamente. Há uma fala de uma mulher que é incrível na minha vida, que disse para mim assim, você não vai abandonar a filosofia porque você precisa chegar onde eu não cheguei. É a Sueli Carneiro. Ela disse isso para mim. E isso porque quando eu encontrei a Sueli, eu não queria mais fazer filosofia. O racismo é uma ideologia que foi produzida por elites intelectuais e foi consenso entre elites intelectuais. Então, essa é a esfera onde, por excelência, é o locus privilegiado de produção dessa coisa. É onde isso está mais consolidado. O tempo todo, as pessoas negras são desafiadas a provar que são capazes, que são aptas o suficiente para se apropriarem, né, das técnicas, das metodologias, não é? E das teorias, né, que conformam o saber erudito ou o saber acadêmico. Você tem toda uma esfera de negação. E isso é epistemicídio, porque você tem a imposição de uma única episteme, de uma única ótica, de uma única perspectiva, de um olhar hegemônico de produzir conhecimento. Encontrei a Sueli num congresso em Brasília e ela disse, não, você vai chegar onde a gente não chegou. Você vai chegar onde as mulheres negras nunca conseguiram chegar na filosofia. Aí eu parei e você vai seguir. Né? E quando eu terminei o mestrado, inclusive, eu defendi num dia, no outro dia encontrei a Sueli andando na Lapa, dei um abraço, chorei, enfim, agradecendo ela por ela não me permitir sair desse lugar. E aí, nisso, eu entrei numa briga, pedi a volta para a universidade e consegui defender, pela primeira vez na história do IFIX, uma monografia sobre filosofia africana sem um autor ocidental. E hoje, nesse ano, eu fundei o primeiro laboratório de filosofia africana no país, né, que é o Gerumá, um laboratório no IFIX, que eu coordeno junto com o meu orientador, que ele brinca que ele é um coordenador institucional, que ele não quer aparecer, que esse lugar é um lugar nosso, né? Que ele simplesmente, nesse momento, ele ainda assina, porque o racismo não permite. Isso é uma ação. Como que usa o privilégio, né? Para promover com responsabilidade uma ação. Falar assim, olha, se ele constitui seu trabalho, é óbvio que ainda precisa da tutela dele de alguma forma, mas... Não, ele fala, e toda vez que chega nele, ele fala, não, eu sou um coordenador institucional, o coordenador é ela. Tudo que ela vai fazer, ela só vai dar e eu vou assinar. Né? Porque ela ainda não tem a caneta. Eu acho que a partir dessa toda essa discussão que a gente fez, de entender o que a gente faz nos nossos campos de saberes, todas nós aqui temos experiências muito ricas no que a gente faz, no que a gente se propôs a entregar como valor para o mundo, né? E eu acho que a gente conseguiu unir isso e deshierarquizar, né? Tirar dessa... Tem um jeito que é o certo e os outros jeitos são periféricos, são exóticos, né? A gente conseguir, de uma certa forma, horizontalizar a coisa, né? Mas o que espera a gente é muita tecnologia, né? A gente precisa começar a olhar agora. Porque se a gente não discutir o futuro agora, essas violências que estão dadas no presente, elas começam a se materializar cada vez mais rapidamente. Porque a tecnologia está cada vez mais acelerada, é exponencial. Tem que mirar a tecnologia. E aí, o que a gente precisa? Filosofia. Tecnologia tem que discutir filosofia. Claro. Tecnologia tem esses assistentes pessoais que você bota na sua casa, né? Você tem que discutir arquitetura, você tem que saber qual é a estrutura dessa casa, quem é o humano que vive ali, qual é o modelo que a gente está discutindo, né? Eu quero só pontuar algo muito importante que a Morena trouxe e que converge com o que Stephanie disse e muito do que foi dito aqui. Quando a gente está pensando o futuro, é olhar para o passado e tentar pegar essa experiência do passado e tentar reconstruir esse novo sujeito, esse novo ser, esse novo espaço, esse novo território, futuro, né? Esse futuro. Pensar o futuro, tecnologias ancestrais
quando a gente está trazendo, é entender as experiências do passado, que nascem em tempos imemoráveis e pode apresentar um outro modelo de proposta O afrofuturismo civilizatória. é exatamente isso, né? Solução de problemas. É exatamente isso. E é maravilhoso. É por isso que filosofia africana é uma base muito importante para mim. Uau! A ex-escrava americana Sojourner Truth, há quase 2 séculos, interpelou o feminismo e pôs o dedo numa ferida ainda não cicatrizada. A mulher não é a mulher negra. As diferenças entre as mulheres e suas demandas específicas são grandes e há muito se manifestam, mas nunca com a visibilidade dessa quarta onda. Vejo claramente a existência de uma nova geração política, com estratégias próprias, baseadas em narrativas de si, de experiências pessoais que ecoam coletivas, valorizando mais a ética do que a ideologia, mais a insurgência do que a revolução. Enfim, outra geração. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica, 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 clica.